Afinal, o que é o autismo? Na emissão de hoje vamos ouvir testemunhos e conhecer as rotinas e histórias de vida de quem vive de perto com esta disfunção do desenvolvimento. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa e já vamos ter aqui dois belíssimos testemunhos. Não tenha dúvidas que vamos realmente aprender muito, não só com os nossos convidados, mas também com o especialista que vamos ter aqui hoje para nos falar um bocadinho do autismo. Dentro do espectro do autismo há realmente várias valências, vamos dizer assim. Portanto, vamos aqui aprender, até porque assim estaremos mais atentos, não só aos nossos familiares e amigos, mas às vezes, se trabalha numa escola, há alguma criança que precise. Enfim, é informação que nunca é demais e o conhecimento nunca ocupa lugar. Agora, vamos aqui olhar para as nossas estrelas da tarde, olhar para as maravilhas que as estrelas da tarde hoje reservam para nós, e é bom lembrar que de prémio garantido, as estrelas da tarde não andam a brincar, andam aqui com uma genica que é uma coisa de todo o tamanho. Prémio garantido, aquele que ligou, ganhou, não tem que fazer nada, não tem que responder a pergunta, não há desafio, nada. 4.000 euros. 4.000 euros. Estes 4.000 euros são então garantidos depois de receber os 4.000 euros, porque tenho a certeza que vai fazer este pequeno investimento de marcar o nosso número de telefone 760 100 760, investe 60 cêntimos mais IVA, se puder fazer mais do que uma chamada telefónica, maravilhoso. Mas já sabe que é este o nosso número de telefone. Então, marca o 760 100 760 e ganha então automaticamente os 4.000 euros. A seguir partimos para o desafio. O desafio destas estrelas, porque já sabemos que sai sempre uma estrela todos os dias, nós não sabemos qual delas é, mas todos os dias sai uma estrela. Se sair uma das estrelas mais generosas, maravilhoso, aquilo que eu desejo, eu e as meninas, nem precisas consultar, porque eu leio o pensamento de todas, sem exceção, independentemente da cor das camisolas, é que todas desejam que saiam os 9.100 euros, verdade, lindas? Pronto. 9.100 euros. Bom, marcou o número de telefone, está aí tranquilo, à espera que o telefone toque hoje, acaba o programa, está resolvido o assunto, já nem se lembra que marcou o número de telefone. Dia 12, está em casa ou está a passear e tem o telemóvel no bolso, toca o telemóvel, por exemplo. O que é? Sou eu para lhe dar os prémios do passatempo de primavera. E aí é melhor sentar-se, porque quando eu começar a dizer tudo o que vai receber, melhor é estar sentado. Vai receber um carro novo, novinho, a estrear em folha, maravilhoso, tecnologia avançadíssima, um carro com um design muito bonito, híbrido, que é para gastar pouco, não estamos cá em época de gastos, e daqueles carros que dá para levar a família, dá para levar tudo. Um ano do seguro automóvel, para que não tenha gastos com o seguro automóvel, e um seguro muito, muito completo. Um kit de piquenique. Tudo aquilo que precisa para o seu piquenique está juntamente ou está arrumadinho neste nosso carro, que passará a ser seu necessariamente. Para além disto, ainda temos os 1.500 euros que vai gastar da forma que bem entender, que está a ver neste momento, são ali 1.500 que estão guardados, e depois o combustível é por conta de quem? Nossa conta, 1.500 euros de combustível. São então estes os presentes que nós temos para esta tarde, portanto, com tantas razões para marcar o número de telefone, tenho a certeza que esta hora já está a marcar com muita energia o nosso número 760 100 760. Marque e insista. 760 100 760. Sérgio tem 35 anos e sofre de Asperger. Mas melhor do que falarmos sobre ele é ouvirmos o que ele tem para nos contar. Sou Aspi com orgulho. Não tenho vergonha de o ser. Deixo aqui o meu testemunho que nesta terra eu vou crescer. Olho para o passado com sofrimento. Era um menino diferente dos outros meninos. Na escola tinha poucos amigos, em algumas aulas eu dava pouco rendimento. Agora que no presente me sinto contente por ser um filho de Mirandela, vou trabalhar e cooperar para compreender e ser compreendido por toda a gente, para que consiga no futuro olhar com outros olhos esta cidade tão bela.
É através da escrita que Sérgio Silva exprime os sentimentos de uma vida marcada pela síndrome de Asperger. O mais novo de 3 irmãos nasceu em 1977, uma época em que pouco se sabia sobre o autismo, e teve de aprender a lidar sozinho com a diferença. Quando foi para o ciclo, sim, começou a vir com queixas de que os outros meninos o começaram a tratar mal. Como viam que ele era assim um bocado atrasado, depois chincalhavam-no e batiam-lhe. Com a evolução da escola, havia professores que me viam que eu não tinha capacidades para fazer certos exercícios, certas coisas. E esses professores faziam-me sentir uma pessoa diferente e algo discriminado. Eu dava-lhe espaço. Nunca lhe disse, pois, coitadinho. Não, isso nunca existiu. Eu dizia-lhe, deixa lá, não ligues a isso, passa em frente, para que se fizesse homem. Durante toda a vida do filho, Maria Benedita consultou médicos que nunca lhe deram um diagnóstico conclusivo. O nome para o problema de Sérgio apenas surgiu quando ele tinha 29 anos, mas em nada alterou o que a família já sentia, que Sérgio é alguém muito especial, que tem superado todos os obstáculos no desenvolvimento. É afável, é meigo, é comunicativo, não precisa de ninguém para nada. Ele sozinho resolve os problemas, tudo. Ele vai para o autocarro, vai para o trabalhinho dele, vem do autocarro, sempre ele sozinho, para tudo. Eu sou sociável, gosto muito de conviver com as pessoas. As pessoas da aldeia cumprimentam-me sempre. Hoje, com 35 anos, é independente e gosta de se sentir ativo. Apesar de estar desempregado, não para um segundo, tanto no ginásio como no centro recreativo da vila onde mora. Surgiu esta oportunidade do centro recreativo abrir. Então comecei a frequentar e a ser sócio. Portanto, temos lá a biblioteca, temos lá internet, computadores. Gosto muito de ir lá. Maria Benedita sempre motivou o filho e hoje sente orgulho no homem que se tornou. Sinto-me orgulhosa por o que foi feito, por o que consegui até agora. Por ele conseguir isto tudo, é um trunfo dele, não é meu. Isto é uma vitória dele. Ele tem certos objetivos que os não consegue, não é? Infelizmente não os consegue. Mas ele até, nesse aspecto, até não é muito infeliz. Ele vive feliz na maneira dele. Eu acho que sim, que ele é feliz à maneira dele. Apesar desses obstáculos que há na minha vida, infelizmente, eu acho que sou feliz à minha maneira. Sinto-me bem comigo mesmo, tranquilo. Pronto, eu gosto de ser assim, tal como sou. Olá os dois. Olá Benedita, olá Sérgio. Eu tenho que vos dizer o seguinte, o Sérgio entrou aqui na TV e basicamente já conquistou uma legião de fãs, porque ele é de uma simpatia, de uma doçura, ó Benedita. O seu filho é verdade. Obrigada. Recebe-nos com este sorriso. Ora, quem é capaz de ficar com um ar mal disposto perante este sorriso? Obrigada. É sempre assim, Sérgio? Está sempre assim bem disposto? Sim, sim, Que bom! Já se levanta assim. sim. Tem que começar a ensinar outras pessoas neste país, não é? Pois, exato. Eu acho que tem que começar a ensinar outras Exatamente. pessoas. Bem, vou começar aqui a conversa pela Benedita, porque há obviamente uma fase que o Sérgio não se lembra, porque é pequenino, e depois o resto, ele é um homem que fala muito bem e podemos conversar. Benedita, nos primeiros anos do Sérgio, quando ele era pequenino, até porque a Benedita tinha a experiência de 2 filhos mais velhos, quando é que a senhora começou a perceber que havia algo diferente? Não sabia ainda bem até o que era o diferente, mas havia algo que não estava igual. Foi logo durante a gravidez, mesmo logo na gravidez, eu notei que ele não se mexeu, não o senti tão cedo como os outros filhos, não o senti tão cedo, foi logo pela gravidez. Foi, depois nasceu normal, com peso normal como as outras crianças, um pouquinho menos que os irmãos, mas foi normal. Depois, passado pouco tempo, começou logo a dar-me problemas porque não comia bem. E tudo quanto comia, bolsava tudo. Tudo. Se bebesse 100 gramas, que era a única coisa que eu bebia, 100 gramas de leite, vinha todo para fora. Passado uma meia hora, vinha todo fora.
muito difícil De criar, não é? de Como se criar. costuma dizer, muito difícil de criar. muito difícil. Sempre muito doente. Ou seja, com uma temperaturas uma saúde frágil. muito frágil, temperaturas muito altas, que na África do Sul os médicos não gostavam de dar injeções e infelizmente ele teve que ser sempre por injeções. Para baixar as temperaturas. Para baixar as temperaturas, porque com outros medicamentos não dava. Não dava. Não dava. Agora, para além destas questões, ou seja, de ele mostrar de pequenino ter uma saúde frágil, de ser muito difícil de lhe dar de comer, quando chegou àquela idade onde, pela experiência que a Benedita tinha, era suposto começar a gatinhar, era suposto começar a falar, tudo isso o Sérgio fez na altura que lhe parecia assim normal? Não. Começou muito mais tarde. Mais tarde? Muito mais tarde. Posso dizer que ele foi operado à vista com 8 meses. A partir daí é que ele se começou a sentar. Tinha 8 meses, só a partir daí é que ele se começou a sentar. Depois foi operado outra vez aos 22 meses. É que ele começou a andar. Porque até aí não andava. Não andava. Não andava. Gatinhar, tinha a impressão que nunca gatinhou. E dizer umas palavritas, Muito mais tarde. Também mais tarde que os Também irmãos? mais tarde, muito mais tarde. Os outros 2 filhos começaram, um começou com 9 meses, o outro com 13 meses mais ou menos a falar. E ele começou muito mais tarde. Para além destas questões, que são aquelas que normalmente até as mães, quando falam entre elas, falam nestes pontos, havia alguma coisa, e até mais tarde, eventualmente, nos 2, 3 anos, algumas coisas que a Benedita percebia que estava a acontecer com o seu filho, mas não sabia interpretar? Comportamentos, ou desinteresses, ou interesses, que a senhora não lhe conhecia nos irmãos? Pronto, percebia, primeiro, porque ele não deixava que ninguém brincasse com os brinquedos dele. Isso, santa paciência. Queria brincar com os brinquedos dos outros, os dele. Ele podia brincar com os dos outros. E ele queria brincar com mas os dos outros. Mas os outros não podiam brincar com os dele. Exatamente. Ele não deixava que ninguém mexesse nos brinquedos dele. Mas ele queria brincar com os dos outros. E escondia os dele. E escondia os brinquedos dele. Salvaguardava os dele e ainda ficava com os dos outros. Dos outros. Mas ele gostava de brincar com as outras crianças? Gostava. Não? Gostava. Porque já também ia habituado com os irmãos. Com os irmãos, não é? Ia sempre habituado com os irmãos. E tinha mais 2 meninos que iam para lá, para o pé deles todos os dias. E ele foi convivendo e nunca esteve... Mas ele foi para a escolinha cedo? Foi para um infantário Com 5 anos. Não foi para infantário, não. Não, foi só com 5 anos. Foi com 5 anos para a Grade 1, na África do Sul. Acho que é a pré-primária. A pré-primária. E a adaptação? Como é que foi nessa altura? Não foi fácil. Não foi fácil. As professoras mandavam-me chamar muitas vezes porque ele não tinha muito... Não é que muito interesse, não assimilava as coisas. As informações. As informações que as professoras lhe passavam, ele não conseguia. Tanto é que depois, houve uma altura que a professora, já assim mais para o meio do ano, mandou-me chamar. Eu ia lá regularmente, ia todos os dias a buscá-los. E chamou-me e disse-me, olha, Mrs. Silva, tem paciência, mas ele não vai passar o ano. Vai ficar este ano porque ela abordou, disse-me, se quiseres, nós passamos-o, mas ele não está preparado. E eu disse, não, se não está preparado, não vale a pena, então fica, repete o ano. Este episódio, esta situação que me está a contar, ele tinha 5 anos. 5 mas anos. Eu pergunto, Benedita, em que momento é que a Benedita começou naquela busca louca, vamos dizer assim, de levá-lo a médicos e a especialistas para tentar perceber o que é que se passava com este filho? Porque isto é um caminho muito longo. Só foi cá. Isso já foi cá. Já foi cá em Portugal. Portanto, o Sérgio tinha que idade quando veio? Tinha 9. Portanto, nestes anos a senhora foi gerindo as coisas. Exatamente. Na África do Sul não chegou a procurar respostas? Nunca. Só uma altura é que eu, quando ele começou a falar, que não falava declarado como os outros irmãos, eu falei com o médico, não especialista, médico de família, expondo-lhe o caso, que ele não falava muito bem, que eu achava que aquilo não era normal, e ele disse-me, olha, procura um terapeuta da fala. Mas como esta coisa já era tudo a pagar, a gente também não era... Não tinha mais para isso, não é? Exatamente. Agora, vocês vêm para Portugal, tinha o Sérgio 9 anos. O Sérgio lembra-se bem de vir para Portugal? Sim. Lembra-se. E, portanto, chegou a Portugal, foi então para a escola. Sim. Como é que foi a integração? Porque ainda por cima vinha de uma cultura diferente, tudo era diferente. Sim. E era preciso adaptar-se às regras, não é? Como é que foi no início, para si? No início correu bem, portanto, na primária. Depois,
no ciclo, não sei como é que se chama agora recentemente. Ciclo. Aí, a partir do 5º ano, já começaram a haver os problemas. Então, já foi em Portugal, portanto, Sim. não é? E a partir do 5º ano começou... E que problemas é que vivia na escola? Pronto, eu como tinha certos maneirismos de abanar com a cabeça, correr, abanar a cabeça, não jogar normalmente os jogos dos rapazes, futebol. Eu talvez andava assim mais com as meninas e talvez era mais gozado, não só por isso, mas também por causa de eu abanar muito a cabeça, inclusivamente chegaram-me a bater. Chegaram a agredi-lo fisicamente porque tinha comportamentos diferentes dos outros garotos. Exatamente. Ou seja, esta história de abanar muito a cabeça, eles achavam que era uma mania. E, portanto, como era uma mania, é isto que sente, Sérgio. Não o compreendiam, de alguma maneira. Exato. Não compreendiam. Depois, as dificuldades que o Sérgio tinha, por exemplo, para aprender, os seus colegas também gozavam com isso, também o punham de lado porque tinha dificuldades a aprender? Havia, sim, compreensão de metade. Ou seja, havia os compreensivos e haviam e existiam aqueles que... Sim. Mas eu sei que essa época da vida do Sérgio não lhe deixa propriamente boas recordações, porque na escola passou um bocado, não é? Sim. Certo, Benedita? Passou um bocado. Sérgio diz as coisas de forma branda, eu compreendo, mas aquilo que hoje se chama bullying, ele foi vítima de bullying e não foi pouco, não é? Infelizmente passou. Até que houve um ano que ele me pediu para não ir para a escola. Mas porque os garotos batiam-lhe por tudo e por nada? Muito chincalhado, faziam-lhe 30 por uma linha. E ele, nesse ano, disse-me, eu não vou mais para a escola. E eu aceitei, não o obriguei. Disse, pronto, não queres ir, não vais, ficas, vais pensar, andou aquele ano todo, andou lá em casa, ia comigo para todo lado, até que chegou o ano seguinte, já quero ir outra vez para a escola. Foi outra vez para a escola, felizmente fez o 12º ano. Porque ele foi sempre ganhando competências, não é? Ou seja, ele foi sempre ganhando competências. Agora, Benedita, disse-me há pouco que já foi em Portugal que começou então à procura de um diagnóstico, ou seja, procurar perceber o que é que se passava com o Sérgio. Bateu a muitas portas? Bastantes. Mas o que? Especialidades? Bastantes. Fui, em princípio, quando foi que ele... Pois isto foi tudo quando começou a ir para o liceu e para a escola. Quer dizer, quando saiu do ciclo propriamente, que teve um professor na escola, no ciclo, que aconselhou a ir para a música. Como ele tem um bocadinho... gosta de música. E o professor achava que ele devia de ir para a escola de música. E então, nessa altura, praticamente, não chegou, foi um ano mais ou menos. A diretora que estava lá, como ele não tinha capacidades para cordas, porque o puseram em violino, ele não tinha capacidade para cordas, então disseram que a melhor era ele sair. E a partir daí é que eu comecei a procurar especialistas para que o meu filho fosse integrado. Porque o meu filho estava a ser posto à margem. Havia professores lá na escola de música, vieram ter comigo que me disseram, nós temos muita pena que o Sérgio vá embora. Porque ele não gosta não consegue tocar as cordas, mas pode seguir as outras matérias. Exatamente. Mas ela não quis. Essa senhora não quis. O remédio foi tirá-lo. Bem, é que há aqui um trajeto, parecendo que não, Benedita, da parte do Sérgio, em que a Benedita procurou sempre encontrar as atividades em que o seu filho se sentia feliz. Exatamente. Ou seja, tinha esse cuidado. Aquilo que percebia que ele tinha jeito, competência, talento, colocava lá para que ele tirasse o melhor partido. E, por outro lado, nunca deixou de ir batendo a portas para tentar perceber qual era, tentar ter um diagnóstico. Exatamente. Eu sei que houve um bocadinho de tudo, desde que o que se passava com o Sérgio era excesso de mimos. Sim. Excesso de mimos, principalmente. Era excesso de mimos da mãe, ou a maneira como a mãe tratava o filho, que ele era assim, não é? Exatamente. Que outro tipo de justificações é que a senhora encontrou? Que outro tipo de coisas foram ditas sobre o que se passava com o Sérgio? Principalmente quando como é que eu hei de explicar? Era
era só, praticamente era dizer que tinha mimos e que tu não consegues porque não queres e porque se não consegues vais-te embora. Era assim, sempre. Ou seja, não valorizavam nada, porque houve nada. uma altura que ele chegou a estar medicado, não é? Muito. Muito medicado. Muito medicado. Ou seja, foi o quê? Um psiquiatra, imagino eu, não é? Foi um psiquiatra. Até que depois a Benedita achou que não. E até que eu achei que ele, com a medicação, ainda ficava mais parado do que ele estava. E, portanto... E depois eu pedi a opinião da minha médica de família, não foi bem a opinião, disse-lhe, doutora, eu acho que o Sérgio que está mais parado do que o que estava. E eu vou tirar-lhe a medicação. E ela virou-se para mim e disse, sim, senhor, se acha que ele está mais parado, tire-lhe imediatamente. O certo é que o Sérgio, que tem agora 35 anos, tinha já 29 quando foi feito o diagnóstico certo. Certo, ou seja, exatamente. Reparem, só aos 29 anos é que a senhora soube que o Sérgio tinha síndrome o síndrome de Asperger. E sabia o que era? Não sabia. Sabia, eu só dizia que ele era deficiente. E as pessoas que falavam comigo, que eu às vezes dizia, eu tenho um filho deficiente. Eu nunca escondi nada que o meu filho que era deficiente. Nem tenho nada que esconder, que eu tenho orgulho nele. Eu quando dizia estas palavras, as pessoas dizem assim, isso não pode ser. Então, é uma perturbação de desenvolvimento, quer dizer... Pois, não acreditavam, porque olhavam para ele e ninguém acreditava que ele era deficiente. Porque na fisionomia dele não apresenta. Mas na realidade, quem que estiver depois a conversar com ele, quer dizer, vê, não é? As pessoas veem que aquele que realmente... Mas a partir do momento em que teve o diagnóstico, recebeu também, ou conseguiu ter, não só esclarecimentos, como também indicações, ajudas de o que fazer para conseguir que o Sérgio, no fundo, esteja cada vez melhor dentro das suas competências, dos seus sonhos. Conseguiu isso ou não? Sim, vai-se conseguindo o dia-a-dia, vai-se conseguindo ao dia-a-dia, a gente vai tendo experiências também com ele, vai tirando as nossas experiências por nós. Aprendendo o dia-a-dia, não é? Sim, aprendendo o dia-a-dia por nós próprios. Também. Sérgio, e o Sérgio... Não só. Quando soube que... Pode beber a aguinha. Já estava não, estou melhor assim, obrigada. O Sérgio, quando soube que o que se passava com o Sérgio fala disso muito bem, muito à vontade. Quando soube que o que tinha era um síndrome de Asperger, lembra-se do que é que sentiu? Se sentiu alguma coisa? Se isso para si foi importante, não foi? Sim, eu já imaginava, porque eu tive uma colega minha, trabalhei com ela, porque tenho um filho assim, e notou através do meu andar... semelhanças? Sim, exatamente. E, portanto, ela disse, não seria melhor falares com os teus pais sobre isto e ires, portanto, a Lisboa, ao Cadinho, ao Dr. Galvão Tunes. Pronto, eu fui insistindo com os meus pais e até que consegui ir a uma consulta com a minha mãe. E é que soube que realmente o que tinha era este síndrome, não é? Sim, exato. Isso, vamos lá ver, a partir desse momento mudou alguma... Não sei se a pergunta é clara. Mudou alguma coisa no Sérgio? Ou seja, uma coisa é quando as colegas, ou essa colega, amiga, dizia, olha, se calhar és capaz de ter o mesmo que o meu filho, vai ver. Eu não sei se isso incomodava o Sérgio, se sentia mal por não saber exatamente porque é que era diferente e se passou a sentir-se melhor, quando isso já tem um nome, Asperger. Não. Não mudou nada? Não mudou nada, infelizmente. Continua a ser tratado, não é entre aspas, talvez pelo mundo do trabalho das piores formas possíveis. Porque tem trabalhado. Eu percebo porque é que ele respondeu assim, mas não há problema. Porque o Sérgio já trabalhou em várias coisas, não é? Sim. Estudou até tirou um curso profissional, vamos dizer assim. Qual é o curso profissional que tirou, Sérgio? Assistente administrativo. Assistente administrativo. E já fez muita coisa. Sim. Diga-me lá curricularmente, já fez uma série de coisas, não é? O que é que já fez? Estagiei no Hospital de Mirandela. Estagiou no Hospital de Mirandela. Que é na parte administrativa? Na parte do arquivo clínico. No arquivo clínico, sim. Depois fui para a Câmara de Mirandela. Depois da Câmara, trabalhei numa cantina
De uma escola? Numa escola, exatamente. E gostou? Muito, adorei. Tem paciência para aturar os garotos? Sim. Está a ver? Olha, e se calhar numas idades que nem são fáceis. Que idades é que têm os Não, garotos? são já adultos. Ah, já grandes. Sim, Ok, sim. muito Portanto, bem. eu fui numa escola universitária. E gostou dessa experiência? Sim, sim. Ou seja, o Sérgio foi fazendo várias coisas, neste momento não está empregado, não é? Com pena sua. Sim, exato. Gostava muito de trabalhar. Gostava. E eu espero muito sinceramente que surja esse trabalho. Primeiro, porque segundo sei, porque eu não é sempre bilheteira, mas gosto de ler tudo sobre os meus convidados, não é? E ali que realmente o Sérgio, por onde passou, deixou saudades. Ou seja, as pessoas gostam sempre muito de si, da sua competência, da sua pontualidade, da forma séria como trabalha, até desta boa energia que leva para junto das pessoas. Portanto, eu espero muito sinceramente, Sérgio, que ali na vossa zona, que é Mirandela, não é? Mirandela. Exatamente. Que surja uma oportunidade. Agradeço a vossa presença. Acho que é muito importante ir falando destes temas para que as pessoas se familiarizem com eles e para que não seja necessário chegar aos 29 anos e saber aquilo que se passa com alguém, poder, neste caso, ajudar. Sérgio, muitas felicidades. Benedita, Obrigado. parabéns Muito pelas obrigada. ajudas que foi conseguindo dar ao seu filho, embora tivesse poucos instrumentos para isso. Pois é. Um grande Muito aplauso. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.